O fato é que o presidente Lula vai ter sobre ele uma sombra que vai parar o resto da vida dele ali, no percalço do Lula. E qual é essa sombra? Quer você goste ou não goste, é um problema que o Lula ainda tem que lidar. Os generais. E agora, eu não estou falando mais do G. Dias, eu estou falando do novo general do Lula, que é o general Amaro. E olha só o que a gente vai trazer. Já tem treta à vista no mundo do PT. E a gente vai falar sobre isso nesse editorial. Também a gente vai falar de um outro editorial do Metrópolis sobre a questão do Telegram, né? Lembra que o Telegram, se você não assistiu o editorial aqui, o Telegram mandou uma mensagem para todos contra a PL das fake news, falando que a democracia no Brasil está acabando. E não se sabe ao certo se essa mensagem foi enviada internacionalmente para mostrar para o mundo o que o Brasil está se tornando. Pois é, o problema é que já veio alguém aí do governo saltitando para resolver mais uma vez esse problema para o lado do Lula. E o que ele vai fazer? Lógico, vai tentar censurar o Telegram. É a praxe deles. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E por fim, mas não menos importante, também vou falar do editorial do Metrópolis. Hoje eu peguei o Metrópolis para Cristo aqui, tá? E esse editorial do Metrópolis fala de uma decisão do STF que já tem data marcada, dia 17/5. E pensa numa decisão que pode trazer, sabe, coisas absurdas a partir disso. Lembra quando o Dino falou que tem caminhos diferentes para censurar você? Pois é, essa decisão tem a ver com isso, tá bom? Bora falar sobre isso? Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e é sempre um prazer poder estar aqui com você discutindo um pouquinho mais sobre as nossas pautas. Se não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma força pra gente aí, vamos compartilhar, rumo a 1.400.000 seguidores. A gente precisa alertar esse povo brasileiro sobre o que acontece na política, tá certo? Bora começar? Vem comigo. Mal assumiu o cargo, e eu tô falando do general Amaro agora, e isso aqui é do blog do Nublado, Jornal Metrópolis. Mal assumiu o cargo, o general já bate de frente com o ministro de Defesa. E não só com ele, mas também com os comandantes das Forças Armadas. Pois é, eu disse para vocês que existe uma sombra no encalço do Lula e essas sombras são os generais. Por quê? Porque os generais são contra a corrupção, não gostam de pessoas que já foram condenadas à corrupção, brigam pelo bem democrático do país? Não. É porque eles são uma força armada e grande que pensam nos seus próprios umbigos e, em alguns momentos, pensar no seu próprio umbigo conflita com as relações do governo lulopetista. É isso que acontece. Não entendeu? Vou te explicar. O Múcio é o ministro da Defesa. O Múcio, ele tem uma missão. Ele é civil, ele não é militar. Ele tem uma missão. A missão dele é fazer com que todos os militares se despolitizem, ou seja, saiam fora da política. Qual é a fala do Múcio? Olha, o militar sai da corporação e vai concorrer a um cargo eletivo. Quando ele volta, ele traz as ideias da política e acaba violando a corporação. Então, o militar que quiser participar da política, corta na navalha. Para participar da política, saia do mundo militar. Aí você pode. O princípio da isonomia? Não tem nada disso. Pois é. O general Amaro, que é o novo indicado pelo GSI agora, do Lula, ele já chegou com um discurso diferente. Falou, mas peraí, por que os militares têm que ser despolitizados, mas e as outras classes de governo, ou seja, os outros cargos do governo, agentes, carreiras de Estado, também não precisam sair das suas respectivas funções?
para se tornar político. Então, ele já chega com o discurso contrário. E olha só, Lula tem medo de militar. Quem tem medo de militar? Lembra aí, ó, faz uma analogia aí. Quando você assistiu os filmes de polícia aí tinha um que sempre tinha um medo da polícia. Quem que era? Pois é, Lula não gosta de militar. E aí o general Amaro já chegou metendo o pé na porta e falando, não, quem vai fazer a defesa do Lula somos nós do GSI, aos militares. Vamos ficar na cola e com bafo no cangote do Lula, dando proteção ao Lula. Lula não gostou, não. Ele quer que delegados da Polícia Federal, aliados dele, sejam os responsáveis pela defesa dele. Então, o Amaro já chegou causando conflito. Já causando conflito com o Múcio, que tenta despolitizar os militares, e ele falou, não, aqui não. Não vai despolitizar tão fácil assim. Já entra causando conflito com o grupo dos delegados que fazem a defesa do Lula. Não, aqui quem manda é a gente. Ou seja, nem Lula está gostando. Eu acho que Lula já se arrependeu mais rápido do que o Gonçalves Dias, que foi pego nas filmagens lá do dia 8 de janeiro. Eu acho que ele já se arrependeu mais rápido do que se arrependeu em relação ao Gonçalves Dias. Bora lá, que eu tenho mais matéria para vocês agora, também do jornal Metrópolis. Líder do governo, e quem é o líder do governo? Você deve amá-lo demais. Ele já chega pulando aqui para você. Pois é, o líder do governo, Randolph Rodrigues, já correu e fez uma representação contra o Telegram no STF. E segundo o Randolph Rodrigues, o Telegram é uma ameaça à democracia. Você tem noção do que é isso? E vai colocar o Telegram dentro do PL das fake news. Para quê? Para que Alexandre de Moraes possa deitar e rolar em cima do Telegram. É simples assim. Ou seja, não gostei? Manda para a mão do STF, para a mão do ministro Alexandre de Moraes. O André Fernandes, que é um deputado federal, o que começou com a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, lembra? O André Fernandes fez críticas ao STF. Entrou no inquérito da fake news, ontem tinha que estar lá prestando depoimento à Polícia Federal. Quantos políticos corruptos vão prestar depoimento à Polícia Federal? Às vezes enrola anos, mas criticou um certo tribunal, Polícia Federal neles. É isso que está acontecendo no Brasil. Então, agora o Telegram, e eu já tinha avisado para vocês ontem, tá vendo o tanto que é importante acompanhar? Eu já dou a previsão no futuro. Ontem eu já tinha dito para vocês, ó, vai ter perseguição contra o Telegram. E aí, já vem agora no STF, no inquérito das fake news, falando que o Telegram é antidemocrático. Decisão do líder do governo, do Randolph Rodrigues. Bora falar agora de Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, há muito tempo a gente não fala de justiça no Brasil, porque justiça é diferente de tribunal. Uma coisa, justiça, que os filósofos entendem que é a sensação de bem comum, onde a tranquilidade e a moralidade se instaura por causa de uma decisão que, se não toda, agrada a maior parte da coletividade. Isso é justiça. Já o que nós temos é o inverso disso. Cada decisão tomada desagrada quase que toda a sociedade. Isso não pode ser chamado de justiça. E agora, entra mais um aí. Matéria de novo do jornal Metrópolis. STF. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, marcou o julgamento do Marco Civil da Internet para dia 17/5. O STF analisará os recursos que discutem a responsabilidade de provedores por conteúdo gerado pelos usuários e a necessidade de sua remoção. O que é isso, meu amigo? O que é isso, meu pequeno gafanhoto? É a PL das fake news sendo empurrada goela abaixo sem lei. O STF quer legislar. É simples assim. Há muito tempo o STF já vem tomando decisões sobre isso aí, responsabilizando plataformas,
vem tirando o conteúdo durante o período eleitoral, então, você viu milhares. Não, isso aqui, falar que Lula é ligado a Nicarágua, ao ditador, tira, é fake news. Pois é, no outro dia vem o Lula e fala que o Ortega é como o irmão dele. Você tem noção de que isso é uma censura sobre aquilo que é real, sabe? É fato. É grave demais isso. E agora eles vão colocar em votação o que se não se votou no Congresso. Pois é, no dia 17/5, a PL das fake news já começa a ser implementada por decisão do STF. Lembro do vídeo do Gustavo Gaia, que eu até repostei aqui para vocês, falando justamente disso, de como aconteceu na Venezuela, que o STF de lá instaurou um período de exceção, onde ele jogou o parlamento para o lado e aí ficaram só dois poderes, judiciário e executivo, ambos fazendo a mesma coisa, se aproveitando dos recursos da sociedade para dominar tudo. E os eleitos pelo povo foram jogados à rua. Simples assim. Por fim, mas não menos importante, vamos pegar mais uma. Hoje Metrópolis foi para Cristo mesmo, tá? Todos os editoriais hoje foram do jornal Metrópolis. Esse editorial é do Mário Sabino. E assim, esse eu recomendo. O PT nutre a fantasia de ser absolvido pela história. A algazarra do PT contra o Google é ilustrativa de uma intenção muito maior. Para o petismo, não basta a extinção do processo contra Lula. Quer que eu te explico? Bem que eu vou te explicar. O Google estava retornando a seguinte resposta para quem pesquisava: Lula, coroação. Lula iria à coroação do príncipe Charles. Quando você pesquisava Lula, coroação, o Google respondia: você não quis dizer Lula, corrupção? Por que isso acontece? Acontece porque o algoritmo, quando você digita uma palavra com um certo caractere, por exemplo, com C, o algoritmo busca o que é mais pesquisado. Então, o que mais se pesquisa sobre Lula é corrupção. Pois é a palavra mais pesquisada em relação a Lula. E lembrando a você que Lula nunca foi coroado. Mas, com relação à corrupção, você já sabe do que se trata. E esse editorial do Mário Sabino, ele fala justamente o seguinte: Lula não se dá por contente em meramente ter o seu processo com condenação, com trânsito em julgado, ser anulado pelos companheiros do STF. Não, isso não é o suficiente. Agora ele quer apagar da história qualquer ligação dele com corrupção. Então ele usa um argumento artificial desse, do algoritmo, e notificou o Google para que preste esclarecimento, e já tem gente falando em colocar o Google dentro da PL das fake news, dentro do inquérito das fake news na mão do Alexandre de Moraes. E aplicar algumas multas milionárias aí, minando o Google, tirando dinheiro do Google, assim o Google vai embora do Brasil e eles falam e desfalam o que quiserem, porque o Google eles não conseguem controlar. É simples assim. Então, a cada passo que a gente anda e se aprofunda no estudo do Brasil, a gente vê que a gente está muito mais perto de um regime do que de uma democracia. É fato. E um regime autoritário que eu estou falando. É um regime autoritário mesmo. Tanto é que a mensagem do Telegram e do Google foram que a democracia no Brasil está ameaçada. Lê do engano. A democracia já se foi. Já se foi. O que está ameaçado ainda é o pouquinho de liberdade que a gente tem. E isso é grave demais. E o Mário Sabino trouxe aqui com maestria que o governo quer reescrever a história apagando da mente, isso ele não vai conseguir, mas de todos os anais da internet, o fato de Lula ligado à palavra corrupção que se encontra no Google, tá? Nem Felipe Neto vai dar conta de passar pano para isso, tá certo? Obrigado por ter ficado até o final, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo.
Lembrando a vocês, o pessoal pediu para que os vídeos fossem um pouquinho mais extensos, tá? Então é por isso que eu estou fazendo eles maiores um pouco. Eu estava fazendo de 8 minutos porque o pessoal pediu para diminuir. Depois eles voltaram atrás e querem que seja mais longo um pouquinho. Então, sempre eu vou tentar pegar pelo menos 4 editoriais aqui para a gente acompanhar com vocês. Combinado? Obrigado por tudo, sempre um prazer estar aqui com vocês. Gratidão, esse é o segundo editorial. Então, que Papai do Céu, que Deus abençoe muito a sua vida, a da sua família, te dê uma mesa farta, abençoada e fé. Só com fé para a gente enfrentar hoje o que a gente enfrenta, tá? Só com fé para a gente ver todos os mandos e desmandos que acontecem e ainda ter perseverança para acreditar que a gente consegue mudar isso. Só com fé. Então, desejo muita fé no seu coração. Abraço, fica com Deus e volta daqui a pouquinho.